Bom dia, Tudo Azul, mais um programa Tudo Azul. Nós estamos aqui no ar há 5 anos, quem diria, 5 anos Tudo Azul. E hoje estou com Alexandre Elias. Tudo bem? Doutor. Bom, se começar a falar seu currículo aqui, ele não está na televisão por acaso. Esse é o melhor currículo, né? Imagina. Então a gente é a confiabilidade, é credibilidade. E o programa Tudo Azul tem essa preocupação de sempre, por ser um programa inédito no Brasil, você pode que o programa Tudo Azul é bem assistido, está em primeiro lugar no horário, porque ele é inédito. É um programa sobre academias de ginástica. Eu sempre conto essa história, que um belo dia a nossa academia estava crescendo muito, hoje é uma das maiores de São Paulo, hoje nós atingimos a 10 mil alunos, a frequência, né? Porque nós temos na realidade 80 mil associados, e nós temos uma média de 10 mil alunos assim, numa academia. Eu acho que é uma coisa, são 8 alqueires, né? Uma coisa meio grande. Tinha que ter um programa. Já tem alguma experiênciazinha disso no programa Cara do, e deu muito certo. Nós estamos 5 anos, beleza, no ar, e convidando assim, especialista como você, está no Unifesp, está numa coisa, já é preceptor, já passou por várias fases na área de medicina. E você, como médico, você tem essa preocupação de não sair de casa? Porque o médico é uma profissão ingrata, né? Você tem uma preocupação, mas se você também ficar só pensando nisso, você acaba ficando preso em casa, como você mesmo disse. Então, na verdade, você tem que se policiar e leva uma vida o mais normal possível, né? Você sai de casa, faz sua atividade física, trabalha, anda com o carro bastante para lá e para cá, você vai em mais de um hospital em geral, né? Consultório. Então, você também não pode ficar ficar trancado num lugar, numa redoma e... Essa preocupação. Não, você vai ficar neurótico assim, né? Bom, perguntas. O que faz neurocirurgião da coluna vertebral? Bom, Tá samba, hein? Normalmente a gente trata de pacientes cirúrgicos de coluna, quem tem algum problema cirúrgico. Porém, a gente também trata de quem não tem problema para operar normalmente. Uma minoria dos pacientes necessitam de tratamento cirúrgico, independente do que ele tem na coluna. Normalmente os tratamentos clínicos, e muitas vezes existem clínicas especializadas em dor, então você tem médico fisiatra, ortopedista, até médicos para tratar da mente, psiquiatra, psicólogo, porque às vezes o indivíduo tem uma dor lombar importante, você vai ver, tem uma depressão por trás disso. Então, na verdade, quem trata de dor hoje, em geral, é um tratamento multidisciplinar. Você tem mais de um especialista. No que tange a coluna, o tratamento cirúrgico, o que a gente mais faz? Você tem tratamento para hérnia de disco, tem tratamentos minimamente invasivos, que você não precisa fazer grandes cortes, pequenos cortes ou mesmo pequenos furos são suficientes. Aonde que entra a atividade física, assim, a nível de você trabalhar com a coluna vertebral? Por que é bom e por que é ruim? Tem muitas pessoas que cometem muitos excessos. Tem outras pessoas que também não fazem nada. Tem a parte do sedentarismo e tem a parte, nós estamos vendo as superatletas, que hoje praticamente eles são aleijados, né? Então, como que funciona esse contexto da atividade física? Não, a atividade física é um consenso, que é uma coisa que pode ser feita por qualquer pessoa. Lógico, o indivíduo mais velho... Mas não é muito consenso? Não, e sim. O indivíduo mais velho vai fazer uma atividade física, ele vai no cardiologista, faz uma avaliação e começa a fazer com orientação. Mas todos devem fazer. Atividade física é um consenso que é válido para todo mundo. Como deve fazer isso? Não, atividade em geral, para o seu bem-estar geral, normalmente atividades aeróbicas, né? Isso te dá um bem-estar físico e psíquico. Então, isso é uma coisa que é comprovada. Todas as pessoas com dor que nós orientamos o tratamento, parte desse tratamento envolve fazer atividade física. Então, assim, eu libero todo mundo para caminhar, inclusive pessoas operadas. Por quê? Porque você fortalece a musculatura. Aí você tem um indivíduo que, olha, eu tenho um problema na coluna, eu não tenho o que operar, eu operei, eu não melhorei, o que eu vou fazer com esse indivíduo? Eu coloco ele na água, onde a atividade física não tem impacto. Dá para a gente entrar na água, eu sou muito consultado aqui sobre, olha, Luiz, eu devo andar ou correr? Eu acho que existe uma diferença muito grande entre andar e correr. E a gente está falando em coluna vertebral. Para a coluna vertebral,
quais são as implicações do andar e as implicações do correr? O correr, ele exige um pouco mais da coluna. Então, se você tiver uma coluna saudável, e não quer dizer que a coluna saudável não tem alterações no exame de imagem. Saudável? Então, eu não tenho dor, eu tenho uma musculatura apropriada para conter minha coluna no lugar. Coluna saudável não significa fazer uma ressonância e ter várias alterações. As alterações que a gente vê no exame de ressonância são alterações de base genética do envelhecimento normal daquela coluna. Então tá cheio de gente que chega no consultório, doutor, não posso fazer mais nada, estou com 5 hérnias, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a dor dele não tem relação com aquilo. E aquilo é o envelhecimento normal da coluna dele e ele está, sim, autorizado a fazer atividade física. O caminhar força menos, o correr força mais. O que eu peço para os pacientes é bom senso. Olha, doutor, eu caminho, não sinto nada, eu corro, eu morro de dor. Bom, então vamos começar só a caminhar. Não, eu corro 40 quilômetros e morro de dor, mas se eu correr 10 eu não sinto nada. Então corra 10. Isso é bom senso. Agora, falando daqueles super atletas, isso realmente não é saudável. Além de você comprometer as articulações que são exigidas, pega o jogador de vôlei, joelho, ombro, até a coluna. Você tem vários esportes que comprometem especificamente algumas. Isso de forma alguma é saudável. Eu, particularmente, é uma análise pessoal, não acho nem saudável você correr demais. Então, maratona, na minha avaliação, não é uma coisa saudável. As pessoas que querem fazer devem ter um acompanhamento médico próximo para evitar qualquer mal-estar, qualquer coisa nesse sentido. E o que é o envelhecimento da coluna? Existem parâmetros. Os americanos dizem que a partir dos 60 anos, tem uma corrente lá que diz que a partir dos 60 anos o cara tem que dar um simancol aí, né? Que existe a degeneração, principalmente dos discos entre as vértebras. E o que seria? Tudo envelhece, né? Não tem jeito, né? Mas se você vê um carro, quando ele começa a envelhecer, você troca o motor, você troca as peças, você anda mais uns 40 anos com o carro já velho, né? Mas o corpo humano tem coisas que não dá para trocar. Por exemplo, uma coisa que não tem jeito de trocar é a coluna. E como que é o envelhecimento dela, já que não vai ter uma reposição? Já tentaram trocar o disco vertebral por uma prótese de disco, mas isso não deu muito certo. Até pode ter o cara ficar paralítico. Não deu muito certo para tratamento de dor, essas coisas não foi muito bem. Então tem pessoas que chegam com 50 anos, tem 5 discos já envelhecidos. Tem pessoas que chegam com 2. O que é isso? É a genética do indivíduo. Então existe essa parte congênita? Não, para o envelhecimento da coluna, com certeza. Mas isso não tem relação com a atividade física. O que tem relação com a atividade física eu faço um exercício que para você não causa dor nenhuma e para mim pode me dar uma dor lombar. O exercício em si, mas não que ele vai envelhecer minha coluna. É uma dor lombar por problema muscular, ligamentar, entendeu? Então não que o exercício, então por isso que é o bom senso. Um exercício A não me faz bem, mas eu posso fazer o B e devo fazer o B. Jamais ficar sem fazer nada. Isso é o mais importante. E o envelhecimento da coluna, na verdade, ele é bom para a gente. Se o indivíduo chega com 80 anos com uma coluna de 20, ele vai ter sérios problemas. Por quê? Uma coluna de 20, ela é extremamente móvel. E o osso é forte. Indivíduos de 20 anos, o osso é forte. Uma coluna de 50... você tem a diminuição do disco, então uma vértebra se aproxima da outra, começa até a bater uma vértebra na outra, formando uns calos ósseos, que são os bicos de papagaio. Agora, uma coisa importante para a academia. Por que essa sustentação muscular, acho que é a pergunta mais importante para nós aqui. Uma coisa, uma pessoa sedentária, quer dizer, ela está o ferro com ferro ali. E isso que o povo aqui não entende. O que eu tenho aqui muito essa área, o fortalecimento fora do core, fora do cinturão. Então, braços enormes, peitorais enormes, pescoço enorme, que é bom para cervical, mas em compensação eles não gostam nem de fazer exercício de perna e muito menos os dorsais. Os músculos das costas aqui eles são pouquíssimos trabalhados. E nesse ponto, essa sustentação da coluna... E são indivíduos que acabam inclinando para frente, com uma cifose torácica maior. Mas antes de chegar na cifose, vamos chegar nessa parte muscular, do tônus muscular.
Porque, olha, os caras aqui são talinha. Eu tô falando esse negócio de talinha, é muito problema para esses caras dar uma mensagem que eu fico... E tem cérebro de Tarzan e corpo de galinha, entendeu? Porque o cara ele acha que sai com um braço, uma camiseta, lá embaixo fininho. Né? Isso é comum, né? É comum. Mas se ele soubesse o peso, o problema que ele está causando para ele mesmo, porque não tem equilíbrio, né? Eu estou brigando aqui muito, estou fazendo até algumas palestras em cima do equilíbrio muscular. O equilíbrio muscular, ele é assim, se você vai fazer uma atividade física, todo mundo sabe, você sabe melhor que eu, que se a musculatura estiver adequada, o seu desempenho na atividade física aeróbica vai ser muito melhor. E você evita lesões. Para efeito da coluna, para efeito da coluna, o indivíduo tem uma coluna móvel, que é um indivíduo jovem. Essa coluna móvel, o que restringe o movimento anormal? O disco que está ok, que está funcionando bem, as articulações que estão funcionando bem, mas a musculatura também ajuda a evitar movimentos anormais, que causariam um dano ou uma dor. Então a musculatura treinada, fortalecida, ou pelo menos o normal dessa musculatura, que é uma musculatura já mais adequada para a idade, ela protegeria a coluna. Diferente do indivíduo muito mais velho, que a coluna já não é móvel, ela já é mais durinha, já não movimenta muito. Esse até pode não ter uma musculatura já tão adequada. E por mais que ele treine, ele nunca vai ter um músculo igual de um jovem de 20 anos. Então, na verdade, o corpo humano é como você disse no começo, ele vai interpretando as alterações e vai se desviando de problemas à medida que a gente vai vivendo. Dois setores que se movimentam mais, que nós temos que ter muito cuidado na atividade física, que é a parte cervical, né, e a parte lombar. Tá, essas, principalmente a lombar. Né? A coluna é dividida em 4 partes, cervical, torácica, lombar e sacral. Então, a hora que eu falo L4 é a 4ª lombar, que na verdade eu tenho 5. Então anota bem aí, né, a coluna. Agora eu vou pedir um comercial, senão como que faz a academia, né? Aliás, ninguém vai fugir da coluna. Não, o envelhecimento da coluna... É bom começar a compreender agora, porque senão vai compreender na dor, né? E que não tem. A degeneração da coluna é uma coisa natural, é o envelhecimento natural. Né? Sim. Até já. Tudo Azul. Apoio Cultural. ADPM Falcão Azul. Muito bem, voltamos com a nossa conversa sobre coluna vertebral. Eu falei para você, eu fico muito à vontade, assim. Então, olha aqui, o Bidu é meu companheiro de 5 anos já. Ele vem todo por aí, não adianta, ele já olha para a televisão, olha, e pode ser coluna vertebral, coração, ele tem que aparecer, senão não é o programa. Bom, então nós estávamos falando começamos a analisar a coluna. Muita gente acha que a coluna vertebral ela é reta, mas na realidade ela não é, ela tem essa dinâmica, isso aqui você tem que aguentar, né? Fica tranquilo. Essa dinâmica, então a coluna vertebral ela faz um S, né? E isso é anatômico. Isso já é obra de Deus. É normal, exato. Na verdade você tem 2 S para frente e 2 S para trás. Um compensa o outro e a cabeça fica em cima do quadril. O S para frente chama lordose. E as pessoas chegam no consultório, doutor, eu tenho lordose. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Já ouvi o problema é ter pouca lordose ou muita lordose. Pode ser um problema, mas tem algumas pessoas que têm muito ou pouco e isso é normal. Depende do tipo de coluna de cada um. Se eu tenho uma coluna que eu tenho uma hiperlordose, isso para mim não significa nada. Não significa nada, mas imagine que eu tenho uma coluna que eu deveria ter uma lordose grande, mas pelo envelhecimento da coluna a minha lordose sumiu. Isso pode ser uma causa de dor.
Entendeu? Então, você tem que ver como é que é a coluna do indivíduo e como é que ele está agora. Bom, a nossa coluna é côncava e convexa, né? Exatamente. Lembrar o Roberto Carlos, é côncava. E o que é a cifose? A cifose a gente vê muito assim na hiper, nas velhinhas, né? Que já começam a arquear. Essas curvas assim, olhando de lado, a curva que leva o corpo para frente são as cifoses, a lordose leva o corpo para trás. O envelhecimento da coluna, principalmente nesse segmento que é a coluna torácica, ele faz com que as vértebras torácicas elas diminuam na parte anterior. Então a pessoa vai inclinando. E por que o velhinho não tem tanta dor? Porque está bem grudado uma da outra. E tem pessoas que ficam bem inclinadas. Ficam bem inclinadas. Se isso for num grau muito maior, isso pode até causar uma dor. Aí o que essas pessoas fazem para aliviar a dor? Usam às vezes um andador ou um apoio, que nada mais é do que um braço longo. Então, na verdade, a gente diz que você volta às origens e é um macaco, porque o macaco tem um braço enorme e ele se apoia no braço dele. Essa ideia, tem muito curioso aí, tem muito picareta, né? Que ele diz que através do exercício físico, ele conserta, né? Ele dá uma melhorada na cifose e na lordose. Isso não é muito realidade. Não, né? Isso não é realidade, porque isso aí obedece ao envelhecimento da coluna e a sua característica própria de coluna. O exercício físico, ele pode ajudar fortalecendo a musculatura, você pode ter uma melhor postura, isso ajuda a evitar dor. Mas não que isso ponha a coluna mais para frente ou mais para trás. Essa corrente de pessoas que estão trabalhando agora nos exercícios posturais, o que isso resolve, o que isso ajuda? Ou é mais uma área comercial que está aí na praça? Porque tem muita gente já trabalhando na postura. Você pega uma dona de casa, ela vai lavar um prato, para ela não se molhar, o que ela faz? Ela inclina o corpo para frente e fica longe da pia. Esse inclinar pode dar uma dor lombar nela. Então, o que a gente orienta? Você põe um avental de plástico, encosta o abdômen na pia e fica reto. Assim eu posso lavar quantos eu quiser. Agora, o problema é que aí tem gente que até reforma a pia, porque a pia é baixa. Então, vários pacientes reformam e põem a pia mais alta para ficar retos. E muitas vezes a dor melhora. Então, você tem uma série de posturas que você ensina para manobras que a gente chama de atividades diárias e que o indivíduo aprende a se comportar bem e isso evita crises de dor. Então, isso realmente é uma coisa importante, que nada mais é do que o RPG, que é uma reeducação postural global. Eu ia tocar nisso. Pessoas que têm dor, você trata a dor. Como é que tá? Não, agora eu estou bem? Você vai para o RPG para tentar diminuir a chance de outras crises. Você vai aprender postura e vai fortalecer a musculatura. Como programa informativo, a gente começa pelo conceito. Eu acho que coluna é um negócio muito importante, principalmente para os pais. Vou falar com os pais do Tudo Azul. Aquelas malas de crianças que vão para a escola. O crime, né? O cara em processo de formação. Até os 12 anos, o menino está em processo de formação. O pai, para se livrar do problema, ele enfia todos os livros de escola de todos os dias da semana, porque para não tirar, para não ter risco, na hora você vai lá e se vira. Na hora a aula que tiver, você tira. E sai aquele molequinho. Isso eu vi nos Estados Unidos, estou vendo aqui no Brasil. Agora, nos Estados Unidos, eles proibiram isso lá. Agora, aqui, a comercialização das mochilas está em alto astral. Tá. E essa molecada, quando eu vejo indo para o colégio, com aquela mala nas costas, e o pai, sabe que o pai não desconfia que está aleijando o filho dele? Não, ou até o próprio filho quer carregar. Em casa, na minha casa, mesmo meu filho, outro dia eu peguei e falei, não, para com isso. Ele é pequenininho, queria carregar uma mala que era 2 vezes o tamanho dele, não o peso. O importante é o peso. Então, assim, a criança não deve carregar mais que 10% do peso. Vai carregar a mochila, não fica mochila de um lado só que você fica torto. Põe as 2 alças e fica reto. Isso também é importante. E não tem jeito, eu tenho que carregar bastante peso. Usa uma mochila que tem uma rodinha. É muito mais saudável para efeito de você não sobrecarregar a tua musculatura, a tua coluna e vir a ter um problema de dor. A criança também não vai querer, né? Que não vai ficar tão bonito. É a mesma coisa. Você imagina eu pegar a minha esposa, e convencer que ela não pode usar um salto alto e não pode carregar aquela malona que a mulher gosta de. Para viajar, né? Ou aquelas bolsas. O salto alto para a coluna é o que há, né?
Então, o salto alto, assim, ele é um vilão se você tiver dor. Aí volta o bom senso. Imagine que, olha, a mulher fala para mim, doutor, eu uso salto alto há 10 anos e não sinto nada. Aí fiz minha ressonância, tem 10 hérnias. Eu tenho que parar? Não. As hérnias são envelhecimento normal da sua coluna. Se você não sente nada, isso nem doença é só envelhecimento normal. Você tem que parar um pouquinho, e o salto uma alto, mística. Não, e o salto alto é bom senso. Você não sente nada, você pode continuar usando, não tem problema. Ah, não, doutor, eu ponho o salto alto e fico uma semana de cama. Bom, então, nesse caso, tudo é um pouco de bom senso. Nesse caso, é melhor você ser uma pessoa que não use salto alto. Né? Bom, e quais são as doenças? A gente escuta muito falar sobre hérnia de disco. O que é hérnia de disco? Existe falar muito em compreensão. O que é isso? A hérnia de disco, o disco é uma estrutura que tem uma parte externa, uma camada externa, que ela é pouco elástica, e uma camada interna que é um gel quase sólido. Com o envelhecimento da coluna, essa parte externa pode apresentar pequenas rachaduras, e o gel, aquele gel quase sólido, ele sai. Isso é uma hérnia de disco. O disco saiu do lugar, ele herniou. É como se fosse um plastiquinho, uma coluna que endurece, né? Isso, aí sai por ali. Se ele for de encontro a um lugar que não tem nervo, não acontece nada. São raízes nervosas. Se ele for de encontro a raiz que vai para a perna direita, no caso da lombar, ele fala assim, doutor, eu estou morrendo de dor, é uma dor que corre para a perna direita. Se for a raiz da perna esquerda, vai morrer de dor na perna esquerda. O que a dor ciática tem com isso aí? Então, isso é a dor ciática, porque a hérnia de disco, ela afeta a raiz que vai para a perna, e essa raiz vai formar o ciático. Então, isso é a dor ciática, é a dor que vai para a perna, normalmente desce até o pé, acompanhado de formigamento ou amortecimento. O que é o leg press, esses exercícios tem a ver com isso? Porque tem muita gente que faz esse tipo de exercício, às vezes confunde também, pode ser que não seja dor ciática. Mas muita gente tem problemas de dor ciática quando começa a forçar muito peso em cima das L, não sei das quantas. Aí não chega a ser uma dor ciática, o normal é ser uma dor lombar só. Aquela dor que corre para a perna é uma lombociatalgia, dói a coluna e a perna, e o ciático. A dor lombar me dói só a coluna, e normalmente no leg press é isso que a gente vê, aqueles exercícios que são ruins também, de agachamento. Pode acontecer, uma vez eu atendi um paciente que ele levantou 60 quilos. Isso faz uma pressão grande no disco, você pode ter uma hérnia aguda. Né? Ela abre. Então eu não tinha hérnia nenhuma e o meu disco rompeu pelo excesso de peso, isso pode. Não é o mais comum. Normalmente as pessoas que têm um problema de hérnia, essa hérnia já estava em formação e acabou piorando um pouco. Em cima disso, outra coisa que pergunto muito aqui, escoliose. Eu estou perguntando as coisas que me perguntam. Escoliose é aquela cifose e a lordose é quando eu olho o indivíduo de lado. Escoliose é quando eu olho o indivíduo de frente. Normalmente de frente a coluna é reta. Se você tiver alguma inclinação, no máximo é 10 graus para um lado ou para o outro. Todo mundo que tem uma inclinação maior que 10 graus tem uma escoliose. Uma escoliose grave, o indivíduo é torto, assim, ó. Mas assim, o comum é ter escolioses mais leves que não causam nenhum problema para o indivíduo. Isso é um problema razoavelmente sério em indivíduos jovens. Então você pega crianças, meninos e meninas, normalmente eles têm a mesma incidência de escoliose. Porém, a gente sabe que as meninas têm 8 vezes mais chance de piorar e ter que operar. Sim, aí a gente entrou antes de falar de degeneração. Quando... Não, opera ainda sem a degeneração, porque a escoliose o grande grupo de escoliose é idiopático, não se sabe a causa. Por que opera, mesmo com o disco estando bom? Porque a criança, o adolescente, ele vai inclinando. Tá. E isso chega, esteticamente, ainda mais para a menina, passa a ser um problema grave. Normalmente as cirurgias são mais por estética, as pessoas não têm dor. Mas eu falei antes da degeneração, um grande mito que nós temos na coluna é porque dizem aí os doutores que não se deve operar a coluna. E quando que uma pessoa pode operar? Embora as operações hoje elas são muito assim diferentes daquele terrível corte que você fazia nas costas todas, né? Hoje tem as minimamente invasivas, aliás, você é especialista disso,
E quando que uma pessoa tem que operar e qual é a probabilidade disso dar certo? O risco da cirurgia hoje é extremamente baixo, mas há risco, principalmente nas deformidades, que são cirurgias de escoliose, são extremamente seguras, porém tem um risco. Qual que é esse risco? De paraplegia, que é muito baixo. Então, por isso que as cirurgias são feitas e, em geral, com sucesso. Mas você não pode dizer que não tem risco. E o pior de tudo são as cifoses, a inclinação da coluna torácica. Principalmente em adolescentes, com malformação. Isso, o risco de piora é alto. Mas por que opera? Porque se não operar, ele fica paraplégico. O que é mais fácil operar? As colunas, as vértebras móveis ou as não móveis, que seriam as torácicas? O risco é maior aonde? Não, o risco é maior aonde tem medula. E aonde você tem medula? Na coluna cervical e na torácica. A partir da coluna lombar você já não tem medula, são só raízes. L4 e L5 já não tem. Não, é só raiz nervosa. Se você tiver um problema com uma raiz dessa, o que você vai ficar paraplégico? Não, você vai ficar com o pé fraco. Entendeu? Você pode até ter problema de urina, de ter que usar sonda, mas a gente não fica paraplégico. Problemas mais graves é na coluna torácica e lombar e cervical, desculpa, porque ali eu tenho uma medula. Então, se eu tiver uma compressão da medula, eu paro de mexer as pernas ou as pernas e os braços se for em cima. Nós tivemos agora no noticiários duas ocorrências que foram para a mídia, que foi o caso do Neymar e o caso da Thaís, né? Existe uma diferença muito grande de um caso para o outro e os dois foram de colunas. O que você achou desse? Os traumas de coluna, logicamente que é difícil a gente dizer desses casos à distância, mas os traumas de coluna, você classifica eles com alguns parâmetros e que você diz se esse indivíduo tem uma coluna estável, ou seja, o que é isso? Olha, você fraturou a coluna, mas você pode andar. Vou te dar remédio, a tua dor ela vai passando. Ou se a coluna está instável, não, se eu te puser para andar, você vai ter problema, você pode até começar a ficar fraco da perna, ou mesmo indivíduos que já não andam. Então, normalmente, essas colunas são instáveis. E aí necessitam de cirurgia para você poder, pelo menos, sentar o indivíduo. Se você tem um trauma na coluna cervical, olha, a medula está toda lesada, eu sei que essa pessoa não vai melhorar. Por que eu opero? Primeiro porque, no nível operado, pelo menos a raiz melhora. E ele começa a mexer um pouquinho o braço. Mas por que você deve operar as pessoas? Porque o indivíduo com a coluna instável, que é cadeirante, vamos supor, um tetraplégico, um paraplégico, a coluna cervical dele vai dobrando. Aí nem televisão ele vê direito, ele fica assim, ó. Então a cirurgia é para que o indivíduo mantenha uma postura e consiga, como cadeirante, ter uma vida adequada, trabalhar, mexer num computador, esse tipo de coisa. Bom, conversamos com o Dr. Alexandre Elias. Muito bem. E assim foi o programa de coluna vertebral. Voltaremos na próxima semana.